Salmo de número 116. Nós vamos ler alguns versos dele. E o tema nosso dessa noite é: o Senhor é a nossa confiança. O Senhor é a sua confiança? Amém? O Senhor é a minha confiança. Logo, o Senhor é a nossa confiança. Se é a minha, se é a sua também, então é a nossa confiança. Então nós temos aí, no primeiro e no segundo verso desse Salmo 116, o salmista diz o seguinte para nós: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Então, olha só que interessante o salmista aqui. Ele declara que ele ama ao Senhor. E ele justifica este amor. Ele nos explica este amor. Por que que ele ama ao Senhor? Ele vai nos respondendo aí logo no começo. Ele diz: eu amo o Senhor. Por quê? Primeiro, porque ele ouve a sua voz. Quando o salmista fala, o Senhor ouve. E ele continua: eu amo o Senhor porque Ele ouve as minhas súplicas, Ele ouve a minha oração. Então, quando eu falo, é igual o salmista: o Senhor me ouve. Quando eu oro, o Senhor também me ouve. E ele continua: eu amo o Senhor porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. E aqui que está o segredo. O salmista está dizendo: olha só, o Senhor ouve a minha voz quando eu falo, o Senhor ouve a minha oração, mas mais do que isso, o Senhor presta atenção no que eu estou falando, no que eu estou pedindo através da minha súplica. Isso aqui é fundamental. Ele diz que o Senhor inclina os ouvidos para a sua oração, para a sua petição, para a sua voz. Então o Senhor dá atenção. Então é muito ruim quando nós estamos falando com alguém e essa pessoa não está nos dando atenção. Às vezes você está conversando com a pessoa e a pessoa está no telefone, não está te dando atenção. Ou seja, está fazendo pouco caso de você. Se você tem hábito de fazer isso, não estou fazendo pouco caso da pessoa, não. Claro que está, gente. É óbvio. A atenção, se você está conversando com alguém, você está conversando. A conversa é uma troca. Não dá para conversar e olhar no telefone ao mesmo tempo, gente. Você está desprezando o outro. Se você tem esse hábito, se corrija. Porque você está dizendo para a pessoa: você não é tão importante assim. Então, o Senhor aqui, o salmista está dizendo para nós: olha só, nós somos importantes para o Senhor. Porque além de Ele ouvir a nossa voz, ouvir a nossa oração, Ele se inclina para nos ouvir, Ele está nos dando atenção. Então, por isso que Ele ama ao Senhor. Porque o Senhor não é um Deus mudo, surdo, cego. Não é uma imagem que não olha, que não escuta, que não fala. Não, o Senhor é um ser. Ele é um ser vivo. Ele é um ser que fala, que responde. Então nós oramos ao Senhor porque sabemos que o Senhor, Ele ouve a nossa oração. Ele é um Deus que está presente conosco. Então Jesus, quando Ele estava orando lá na oração sacerdotal, Ele diz que vai enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele não estaria mais conosco, mas Ele estaria em nós. O salmista, ele tinha um Espírito Santo que andava com ele. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Então nós estamos muito mais além do que o salmista. A nossa experiência é superior do que o salmista tinha. Nós não temos o Espírito Santo andando conosco. Não, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Ele é parte de nós, Ele está dentro de nós. Então nós precisamos entender que a nossa confiança no Senhor, ela precisa ser diária. Os dias são difíceis, os tempos são difíceis, mas a nossa confiança precisa estar no Senhor.
Porque no dia mau, no dia da adversidade, o Senhor vai nos recolher, Ele vai nos esconder debaixo das suas asas de proteção. Então nós precisamos entender que o salmista está nos falando aqui. E aí ele continua nos descrevendo aqui. Verso 3 ele diz assim: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei triste e aflito. Olha só o relato que ele está dizendo aqui: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei triste e aflito. Então o salmista ele traz um relato que começa lá, ó, o Senhor ouve a minha oração, o Senhor ouve a minha voz, o Senhor se inclina para me ouvir. Mas mesmo assim, tudo isso pode me acontecer. Mesmo eu amando o Senhor, mesmo eu confiando no Senhor, laços do inferno podem vir contra mim, pode vir contra nós. Nós não estamos imunes a passar pelo dia mau. Nós não estamos imunes aos intempéries da vida. Mas uma coisa não pode mudar, é o nosso amor para com o Senhor. Um fato não muda o outro. E aí no verso 5 ele vai dizer para nós: compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Então, mesmo que laços de morte cercam, que a angústia do inferno se apoderem de você, mesmo que você esteja aflito e triste, lembre-se sempre: o Senhor é a nossa confiança. Mesmo que o dia mal chegue, mesmo que esteja tudo contrário na sua vida, o Senhor é a nossa confiança. Nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos perder o temor no Senhor. Então, mesmo que as coisas sejam complicadas, o Senhor é conosco em todo o tempo. O Senhor é justo e misericordioso. Ele é compassivo, porque o Senhor é a nossa confiança. Verso 6, ele diz assim: o Senhor vela pelos simples. Ou seja, o Senhor tem cuidado com os simples. O Senhor nos cerca de cuidados. E aí ele continua: quando eu estava prostrado, ele me salvou. Diante das adversidades, às vezes a coisa é tão intensa, que a gente se sente abatido, aflito, e aí a gente se prostra diante das situações. Mas nessa hora, nós precisamos lembrar que o Senhor é a nossa confiança. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então nós precisamos entender que o Senhor é a nossa confiança, Ele zela por nós, Ele vela por nós, Ele nos cerca de cuidados, por trás e por diante. O salmista em outro momento ele diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, e o Senhor os livra. Então o Senhor está o tempo todo nos afirmando que Ele é a nossa confiança, o nosso rochedo fiel, em quem não há variação de mudança. Tendo o Senhor falado, Ele não pode esquecer. O profeta Balaão, ele diz: olha só, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse que vai abençoar, Ele vai abençoar, Ele não pode mudar. Então, se Ele diz que é a nossa confiança, Ele é a nossa confiança. Então o salmista ele está dizendo: o Senhor é bom, o Senhor é compassivo, o Senhor é justo e misericordioso para conosco, o Senhor vela por aqueles que são simples. O simples é aquele que confia plenamente no Senhor. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito, porque o nosso Deus é o Deus de milagres. Então a cada momento, a cada instante, o Senhor vela pelas nossas vidas, o Senhor nos guarda, mesmo quando nós estamos prostrados, mesmo quando nós estamos abatidos, o Senhor nos fortalece. O Senhor tem nos dado a sua presença em todo o tempo. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. No verso 7, o salmista diz assim: ó minha alma, volte-se ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você.
O salmista está falando consigo mesmo, porque ele diz que ele estava prostrado. E aí ele fala com ele mesmo, olha só, alma, volta para o lugar do sossego, para de se preocupar com as intempéries da vida. A inflação está subindo, o salário está parado, está tudo acontecendo, mas ei, nós não vivemos de economia, gente. Nós vivemos de milagres. Nós vivemos da resposta do Senhor, nós vivemos do favor do Senhor. Nós não dependemos de Estado, nós não dependemos do governo, nós dependemos da misericórdia e da graça do Senhor. Então ele fala para ele mesmo, olha só, alma, se aquieta, sossega. Porque por mais preocupado que vai ficar, só vai piorar. A ansiedade só vai piorar. Os batimentos cardíacos, a preocupação, aí daqui a pouco o colesterol sobe, a glicose sobe, daqui a pouco você está passando mal, aí vai gastar mais ainda com medicamento, mais ainda com tratamento. E aí a saúde boa do jeito que está, né? Cheio de médico, cheio de hospital com vaga, né? Tá assim, gente? Não. Aí você vai lá, aí chega lá, pega outra doença, pega outra infecção. Não. Então você precisa se acalmar. Você precisa declarar para você mesmo, olha só, aquieta, sossega. Espera aí, vamos analisar. Quando a gente está no olho do furacão, a gente está rodando, gente. E aí a gente não consegue ver as coisas. Então, muitas das vezes, você tem que falar para você mesmo, olha só, aquieta, sossega, para você conseguir ver as coisas que estão à sua volta. Porque muitas das vezes nós nos colocamos no centro do universo. E achamos que somos, a Circe, Circe sentindo, que nós somos, a última Coca-Cola do deserto. E aí às vezes a gente está assim, a gente acha que só a gente sofre, só a gente está com problemas, mas ninguém está passando por um momento difícil nenhum, só a gente. E aí a gente precisa dizer para nós mesmos, sossega, aquieta. É por isso que o Senhor diz o quê? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquieta. Então ele diz para ele mesmo, olha só, alma, fica quietinha aí, sossega, volta para o lugar do sossego, porque o Senhor tem sido bom para com você. Gente, a gente quando olha a televisão, há uma pesquisa que diz que 95% das pessoas que veem televisão, vêm para gastar luz, tá? Porque assim, a pessoa, ela vê televisão, aí ela vê a tragédia que teve lá em São Paulo, a casa desabou, montou um montão de pessoas. Aí ele está em casa, guardado, protegido, aí ele acha que ele está sofrendo. E as pessoas que perderam tudo lá? Você acha que eles estão bem? E você está dentro de casa assistindo aquilo? Você acha que eles estão melhor do que você? E aí a gente não se dá conta de que pessoas estudadas, pessoas com pós-graduação, faculdade, têm que fugir do país por causa da perseguição e das guerras. Exilados em países, vivendo como estrangeiros. Pessoas tiveram que largar tudo. Na Síria, no Iraque, tantos outros países, Mianmar, tantos outros países. Pessoas que chegam em um país estrangeiro, porque foram expulsos. Perderam todos os bens, perderam todos os recursos. Pessoas formadas. E aí você acha que você está mal? Morando no seu país, tendo liberdade de adorar a Deus aqui. Nós estamos aqui com a porta aberta, falando aqui, transmitindo aqui. Você acha que você está sofrendo? Aí a gente precisa olhar e parar de gastar luz. Prestar atenção que tem muita gente pior do que a gente. E a gente não se atenta para o cuidado do Senhor. Então a gente precisa se acalmar, a gente precisa falar, alma, vá para o lugar do sossego. Se acalma, se aquiete. Porque no tempo oportuno, o Senhor fará proezas em nossas vidas. Então nós precisamos entender que o Senhor é a nossa confiança. Ele não dorme, o Senhor não descansa. O Senhor está o tempo todo cuidando de cada um de nós. Eu queria que você virasse para a pessoa do seu lado e confirmasse mais uma vez para ela, o Senhor é a nossa esperança. Amém?
Então nós precisamos entender que o tempo todo o Senhor é a nossa confiança. Verso 8 ele diz assim: pois o Senhor me livraste da morte a minha alma. É por isso que ele fala assim: alma, vá para o lugar do sossego, porque o Senhor já livrou a sua alma da morte. Porque o salvo, aquele que já é salvo em Cristo Jesus, ele sabe que quando fechar os olhos para este mundo aqui, a sua alma vai para o lugar de descanso, gente. E olha que o salmista não tinha essa revelação que nós temos. A esperança do salmista não era essa não, gente, que nós temos da vida eterna. O salmista está de outra dimensão. Mas mesmo assim o salmista diz: olha só, se aquieta, sossega, porque o Senhor já livrou-me da morte. Então olha só como o salmista traz para nós uma reflexão. Ele diz assim: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Ele dá uma sequência. O Senhor primeiro ele me livrou da morte, me livrou do sofrimento, das lágrimas, e o Senhor me livrou de cair nas ciladas do inimigo. Então ele vai nos mostrando aqui que o Senhor tem nos protegido o tempo todo, tem nos guardado, tem nos cercado de cuidado. Por isso que ele fala lá atrás: o Senhor vela pela minha vida, o Senhor vela por mim, o Senhor zela pela minha vida, o Senhor me cerca de cuidados. Então ele vai continuando a falar aqui, ó: o Senhor tem me guardado, o Senhor tem guardado a minha alma da morte, o Senhor tem guardado os meus olhos da lágrima, o Senhor tem guardado os meus pés da queda, porque Ele é a nossa confiança, Ele é a minha confiança, Ele é o meu Senhor, Ele é a minha vitória, é Ele que tem me dado o socorro bem presente na hora da angústia. Então, mesmo quando nós estamos cercados por adversidade, por notícias ruins, e aí quando você liga o noticiário, se você não conseguir filtrar, você fica doente de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas aí o Senhor diz para nós: ei, descansa no Senhor, vá para o lugar do sossego. Mas pastor, a gente não é meio alienado se a gente pensar assim? Não. Porque, como eu falei, nós não dependemos das coisas daqui. Nós dependemos do Senhor. Os dias são difíceis, mas a nossa realidade é que Deus tem cuidado de nós em cada detalhe. A cada instante o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Então, quando nós vamos para o lugar do sossego, para o lugar de descanso que o Senhor nos dá, e nós entendemos que o Senhor tem secado os nossos olhos, nossas lágrimas, tem impedido que nós caiamos em ciladas que são armadas o tempo todo. O tempo todo que nós saímos, o inimigo tem armado ciladas contra nós. Ele tem armado estratégia para tentar nos derrubar, para tentar nos paralisar. Aí o Senhor vem e fala: descansa, meu filho. Sossega. Entrega nas minhas mãos. Aí o apóstolo Pedro diz para nós: lancemos sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. E aí alguém pode pensar assim: ah, pastor, mas o senhor está vivendo uma vida boa, quer trocar? Cada um de nós passa por aflições, gente. Cada um de nós passa por dificuldades, cada um de nós tem um gigante para derrubar. E nós derrubamos, e sempre vem o maior. Porque a vida do crente é uma vida de desafios. E nós vamos lutando e crescendo. E em cada embate que nós derrotamos um gigante, nós nos tornamos mais fortes, preparados para a batalha, treinados para a batalha. Porque nós estamos numa batalha. E o nosso inimigo não cansa. Ele não para. Ele não tira férias. Ele não vai lanchar. Não. Ele está o tempo todo tentando armar contra nós. E aí, como eu digo sempre, o nosso inimigo é sujo, ele joga sujo, dá golpe baixo, não respeita regras. Não. Mas o que nós temos que ter em mente? O Senhor é a nossa confiança. O Senhor é o nosso estandarte, a nossa bandeira de vitória. É a Ele que nós recorremos quando estamos preocupados.
E aí lançando sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. E aí o salmista faz esse relato sobre como o Senhor tem sido com ele, como o Senhor o tem guardado, o Senhor tem protegido. E aí o salmista está nessa loucura de fugir e de lutar dos embates da vida, da perseguição que ele enfrenta o tempo todo. E aí o salmista aqui, a partir do verso 12 aqui, ele faz uma pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que eu posso fazer ao Senhor por Ele me dar a vida, por Ele me dar saúde, por Ele me dar condição? Eu esses dias estou sendo acompanhado por uma dor que foi embora durante um tempo, mas agora voltou, da chikungunya. Outro troço ruim do inferno. Quando ele falou aqui, né, sobre laços do inferno, né, me cercaram, é a chikungunya, gente. Outro troço do inferno mesmo. A chikungunya é uma dor muito doida, que assim, você aperta, bate, não dói, mas faz assim, dói. É um troço doido, gente. Aí tem mais de 2 anos, não vinha sentindo nada. Aí esse dia começou, mas aí também só de raiva eu continuei caminhando. Não vou parar, não. Porque assim, a gente vai lutando. Enquanto for dando, não, ela está aqui, mas o Senhor está comigo, o Senhor é a minha confiança. Enquanto o Senhor me permitir, a gente continua caminhando, a gente continua aqui travando uma batalha. Porque o Senhor diz que Ele já levou sobre si as nossas dores, então Ele já levou sobre si as nossas dores. É um sintoma? É um efeito? É. Mas nós precisamos continuar reagindo. Enquanto o Senhor nos permitir, nós continuamos reagindo. Vai chegar um momento que é como eu falei antes, tem coisas que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode dissipar essa dor. O remédio, ele remedia, ele não cura, gente, tá? O nome de remédio, se ele fosse para curar, era curédio. Então é remédio, o remédio é para remediar. A palavra, ela tem um significado. Remédio não é para curar ninguém. Se alguém diz para você que remédio é para curar, te enganou, mentiu. O nome remédio é remediar. Para curar seria curédio. Se o nome é remédio, é para remediar. Isso é um fato. Eu não sou de língua portuguesa não, mas tem coisas que a gente aprende e fica assim. O radical da palavra ali está dizendo, é uma coisa que ele vai remediar. Ele não vai curar. Ele vai dar uma melhorada. Mas quem traz saúde para nós é o Senhor. Quem nos cura é o Senhor. Então a medicina, ela pode remediar, ela pode resolver em partes. Mas a nossa esperança, a nossa confiança está no Senhor. Então entrega ao Senhor a sua vida, confia nele e o mais, Ele fará. Continua lutando, continua vendo, continua se colocando neste lugar de confiança no Senhor. E aí o salmista pergunta: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? E aí ele faz algumas ponderações aqui, alguns apontamentos aqui do que ele pode fazer por todos os benefícios que o Senhor tem dado a ele. E aí eu queria que você fizesse isso também. Primeiro, todo mundo comeu uma refeição aqui hoje, gente? Tem alguém que não almoçou, não tomou café? Todo mundo aqui? Então esse é motivo de agradecer ao Senhor. Porque tem pessoas que não comeram nada nesse dia. Tem pessoas que não se alimentaram nesse dia. Então, se você fez pelo menos uma refeição, e tem gente que deve ter feito umas 3, estou olhando para o sujeito ali que deve ter feito umas 3. Ontem o sujeito estava aqui e falou assim: ó, pastor, arruma um salgado aí para a gente. Eu falei: tem sal ali dentro. Né? Falei: quer mais salgado do que sal? Pô? Aí ele falou: pô, pastor, o senhor também não é mole não. Eu falei: ué, rapaz, estou te oferecendo o melhor dos salgados. Estou te oferecendo a fonte. Mas então a gente comeu uma refeição pelo menos.
Isso é motivo de agradecermos ao Senhor por esse benefício que Ele nos concedeu. Então os milagres do Senhor vão acontecendo e a gente não percebe. Nós estamos aqui caminhando. Alguns chegaram com dores, alguns chegaram mais cansados, mas nós estamos caminhando. Eu não estou vendo aqui, não tem ninguém aqui em cadeira de roda, não tem ninguém com muleta. Milagres que o Senhor vem nos dando. E mesmo que estivesse na cadeira de roda, o Senhor nos permitiu estarmos aqui. Então são milagres que o Senhor vai nos dando e a gente não percebe. A gente não bebe água, a gente come, a gente anda. A gente tem contato com a família, com as pessoas que a gente ama. A gente está aqui cultuando o Senhor. Nós estamos reunidos para agradecer e glorificar aquele que vive e reina para todo sempre. Então isso são motivos de gratidão que nós devemos ter ao Senhor. E aí ele fala aqui, olha só: erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. A ti oferecerei sacrifícios de graça, de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Então você está vendo aqui que o motivo da gratidão a Ele é a oportunidade que o Senhor o dá de estar na casa dEle, o louvando. Ele não está preocupado com os bens, com as riquezas, com as conquistas materiais, não. Ele está dizendo, olha só, o maior motivo de gratidão que eu tenho é a oportunidade que o Senhor me escolheu para ser seu servo. O Senhor me deu a maior das oportunidades. O Davi poderia ter falado assim, ó: vou agradecer o Senhor por ter conquistado exércitos, derrotado exércitos, conquistado nações, ter derrotado os meus inimigos, ter ganhado grandes recursos financeiros. Não! O que ele está dizendo aqui, olha só: eu vou agradecer por estar na casa do Senhor, vou cumprir os meus votos diante do povo, diante da congregação. Então o motivo de gratidão do salmista é poder adorar o Senhor em espírito e em verdade. Todas as coisas, todas as conquistas seculares dele estão em segundo plano, porque o mais importante é estar na presença do Senhor. Então a gente às vezes esquece disso. O mais importante foi o Senhor ter nos aceito, o Senhor ter nos aceitado na presença dele. Então quando a gente olha para trás e a gente pensa assim, né? O Prajá é um pastor amigo meu, né? Aí ele diz sempre, né? Eu era um bom menino, eu era um bom filho, né? Eu era um bom estudante, né? Mas mesmo assim, se eu morresse, ia ser lenha para queimar no inferno. Mesmo sendo um bom menino, sendo um bom garoto. Mesmo assim, tem um momento que a gente precisa fazer a nossa aliança com Deus. Fazer o nosso acordo com o Senhor. Por mais bom que nós possamos ser neste mundo, mesmo assim, nós precisamos nos arrepender e nos voltarmos para o Senhor. E aí reconhecer que o Senhor é Deus, que Ele é a nossa confiança, Ele é o nosso socorro, é Ele quem nos abençoa, é Ele quem nos faz crescer, é Ele que nos faz prosperar, é Ele que nos faz ter uma condição de sermos aceitos diante dEle. Porque todas as coisas vêm dEle, até a minha vontade de adorar a Ele, vem dEle. A mesma capacidade que eu tenho de me arrepender dos meus pecados vem dEle. Porque o arrependimento vem do Senhor. A capacidade de pensar e dizer que errou vem do Senhor. Tudo é dEle, para Ele são todas as coisas. Então, como nós podemos agradecer o Senhor? Seja fiel a Ele em todo o tempo. Sirva ao Senhor com alegria. E qual a melhor forma de você servir ao Senhor? É você servindo quem está do seu lado. Quando você serve quem está do seu lado, quando você serve quem está à sua volta, é a melhor forma de servir ao Senhor. Porque às vezes nós queremos servir ao Senhor fazendo coisas extraordinárias. Não. Servir o Senhor é servir ao próximo. Eu estava vendo uns vídeos esses dias, da pessoa falando sobre os mandamentos do Senhor, e aí, sempre preocupado com a questão
dos mandamentos ligados ao Senhor. E aí esse pessoal sabático, né, que guarda um sábado, falando. Mas quando a gente vai ver os 10 mandamentos, dos 10 mandamentos, só 4 é a minha relação com Deus. É uma relação de baixo para cima. De eu adorar somente o Senhor, de eu não blasfemar contra o Senhor. Então é uma relação de baixo para cima. 6 dos 10 mandamentos é a minha relação com você. 40% a minha ligação com Deus, 60% com você. Você acha que Deus está mais preocupado como eu me relaciono com Ele ou como eu me relaciono com você? É muito simples. É muito mais de como eu me lido com você e você lida comigo do que eu me lido com Deus. Só para a gente terminar, você lembra lá do sermão não, do julgamento das nações, no sermão profético de Jesus? Só tem um mandamento que vai nos condenar e vai nos absolver. Só tem um. Dos 10 mandamentos lá que Moisés determinou e dos outros que ele determina depois, só tem um capaz de condenar ou de nos absorver diante do Senhor. Só um. Que é o único mandamento que o Senhor Jesus nos deu. Qual é? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Só esse. Porque ele diz assim, ó, lá no julgamento: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava com frio, me vestiste, estava enfermo e preso, foste me visitar. E aí as pessoas vão falar assim, mas quando foi isso? Não, quando vocês fizeram por mim? Não, quando fizeram pelos meus pequeninos. Quando vocês fizeram isso pelo próximo, aí vocês fizeram a mim. Aí o outro pessoal, e nós? Não, vocês não fizeram nada por ninguém. Vocês não abençoaram ninguém, vocês não serviram ninguém. Aí estão condenados. Então a nossa relação com Deus é assim. Então quando eu tenho o prazer de estar aqui na casa do Senhor, e o salmista fala justamente isso, cumprir os votos, estar guardado, estar protegido ali, estar servindo ao Senhor, estar abençoando vidas. E aí ele vai entender que isso é servir ao Senhor. Quando eu sirvo a você, quando você me serve, quando nós servimos o outro, nós estamos realmente obedecendo o mandamento que Jesus nos deixou. Não adianta eu guardar todos os outros e esquecer desse. Porque só esse que vai me condenar ou vai me absorver. Porque quando eu amo o meu irmão, eu estou amando a Deus. Quando eu rejeito o meu irmão, eu estou rejeitando a Deus. É uma rua de mão dupla. Se eu amo o meu irmão, eu também amo a Deus. Se eu desprezo o meu irmão, eu também desprezo a Deus. Quando eu me torno amigo deste mundo, eu me torno inimigo de Deus. E quando eu me torno amigo de Deus, automaticamente eu me torno inimigo deste mundo. Então a presença do Senhor em nosso meio, a capacidade que nós temos de estar adorando a Ele, em espírito e em verdade, tem que ser a motivação do nosso coração. Mesmo que tudo esteja difícil, mesmo que tudo possa estar fazendo você, às vezes, pensar em retroceder e voltar atrás, creia, o Senhor é a nossa confiança. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, o que você pode fazer para agradar ao Senhor? Sirva ao Senhor com alegria. Sirva ao seu irmão em todo o tempo. Ofereça o ombro para alguém chorar. Dê a mão a quem está precisando. Ajude com toda a sua força, com todo o seu empenho. Não deixe para fazer depois que a pessoa partir, não. Homenageie, honre as pessoas enquanto elas estão à sua volta. Faça com que elas possam se sentir bem, amadas na casa do Senhor. Então essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão. Então o salmista vai dizer, Senhor, eu quero cumprir os meus votos. Eu quero servir o Senhor na tua casa, com alegria, diante de toda a geração que o Senhor me deu. E no meio do meu povo, entrar na casa do Senhor, no pátio do Senhor, para te adorar em espírito e em verdade. Então, eu queria que você se colocasse de pé.